Pô, sobre os acampamentos, eu estava conversando ontem com o Kim e ele estava dizendo que pela lei você pode se manifestar a menos que você esteja se manifestando a favor de algo criminoso. Por exemplo, você está se manifestando, tem que matar não sei quem, o caralho, isso daí a princípio não pode. E ele estava me dizendo que esses acampamentos, porque assim, eu tenho uma série de dúvidas quanto à motivação desses acampamentos. E ele estava dizendo de forma categórica que esses acampamentos eles têm caráter golpista mesmo. Os caras estão ali na frente do quartel do exército pedindo intervenção militar, pedindo um monte de coisa e tal. Então, se for esse o caso, era para ter sido esses movimentos já eram para ter sido desmantelados há muito tempo. Porque se eles estão pedindo isso desde sempre, não era para eles existirem, né? Então tem uma... Tá, aí isso começou antes do Bolsonaro sair, começou no ano passado, mas se prolongou para a primeira semana do Lula e tal. E não houve nenhuma ação em relação a isso. Então, porra, tem uma série de erros em tudo tudo que aconteceu e acabou desaguando na invasão lá de Brasília, que, porra, tudo talvez pudesse ser evitado se a gente tivesse prestado atenção no que estava acontecendo mesmo. Se é que isso que ele estava me falando ontem aí foi realmente... Na verdade, na minha visão, bastaria ter a polícia na quantidade certa. E podia ter, ainda que eu seja contra os acampamentos, eu acho patético. Mas poderia ter quantos acampamentos fosse. Porque bastaria você ter a informação. Quantas pessoas você acha que vão se dispor a ficar na chuva, no sol, no acampamento, lá na frente do quartel, falando de intervenção já? Né? Quantas pessoas? Não é uma quantidade impressionante. Tanto que eles conseguiram juntar 4.000 pessoas. Quer dizer, que raio de revolução e golpe. E a hora que acontece tudo aquilo que nós acompanhamos, que o Brasil inteiro acompanhou, quando a polícia começa a chegar, não chegam 100.000 policiais, mas um certo número de policiais organizados, preparados e dentro de um plano de recuperação das áreas, rapidamente começa a tirar todo mundo. É isso. Então, se tivesse tido a prevenção, a gente não estaria discutindo o acampamento. Sabe o que a gente já está discutindo? Nada. A gente ia falar o seguinte, eles ficaram gritando palavras de ordem, mas a polícia fez o que deveria fazer, as forças de segurança agiram e o patrimônio do Estado está preservado. Então, o culpado são os agentes do Estado. Nós não podemos culpar pelo vandalismo os vândalos. Porque o vândalo faz vandalismo. O vândalo não faz culinária, comida, porque senão ele ia estar no MasterChef. Ele ia ser cozinheiro. Ele é vândalo. Por que a gente chama o cara de vândalo? Porque ele quebra. Só na hora que ele quebra que ele vira vândalo. Então a gente não chamaria ele de vândalo. Chamaria de manifestante. Chamaria do que você quiser. Mas ele só virou vândalo no momento em que a força do Estado não agiu. E a força do Estado continuou a ser força do Estado não agindo. Ele só virou vândalo porque a força do Estado não agiu. É o papel da força do Estado. A culpa é do Estado. O Estado não soube defender a sociedade nesse momento. E a sensação... eu não fiquei com sensação de insegurança, você não ficou com sensação de insegurança, nem você. Você não ficou achando que agora, a qualquer momento, podemos ter ataques. Não vai acontecer de novo. Por que não vai ter mais essa brincadeira? Foi uma brincadeira, entre aspas, né? Agora, veja bem, com responsabilidade. Se tem má fé, se o objetivo era desestabilizar, se tinha por trás uma intenção, sim, de repente, alguém ficar lá no palácio, o cara ia fazer o quê? Ia tomar a sala do Lula? Fizeram o contrário, na verdade. Eles fortaleceram o Lula, eu acho. Né? Porque depois o Lula... Isso deu ao Lula lá a possibilidade de fazer... de pedir lá o... Como é o nome? A intervenção. Na segurança do Distrito Federal. E capital político, eu acho. E outra coisa, né? Em 64, o que aconteceu em 64, teve o apoio da imprensa, da igreja, da sociedade. Classe média toda a favor. A classe média toda a favor. Agora não tinha nada. Então não existia esta alternativa, nunca existiu esta alternativa de vamos tomar o poder. E agora existem depoimentos, né, de pessoas que falavam assim, não, nós íamos acampar aqui dentro. Não, mas vai acampar e o que mais? E aí? Nada. É um nada. É um nada sem liderança, sem nada. Agora, a investigação vai dizer... Tramontina lembrou de 64. Você pega em 54, quando Getúlio se mata,
assume o vice-presidente da República, o vice-presidente da República fica doente, assume o presidente da Câmara dos Deputados, e o presidente da Câmara dos Deputados demite o ministro da Guerra, para falar de crise. Aí o ministro da Guerra não aceita a demissão dele, porque eles estavam querendo impedir a eleição do Juscelino. Não aceita a demissão. No dia seguinte, 25 mil homens no Rio de Janeiro, onde fica o Palácio do Catete, aliás, ótima visita. Você tem que ir ao Palácio do Catete, uma visita extraordinária para ver o que era aquilo. Tem lá a mesa de trabalho, o Getúlio, com 12 pastas, no tempo em que você tinha 12 pastas e não 1 hora e 48 ministros, né? 12 pastas. 25 mil homens nas ruas, dizendo o seguinte, não esquece, eu não vou sair. Resultado, o presidente da Câmara dos Deputados tenta se mandar para vir para São Paulo para dar um golpe junto com o Jânio Quadros, que era o governador daqui. Avisaram, a Marinha avisou, se você chegar em Santos, a gente afunda o navio. Aí ele voltou, impeachment dele, ele presidente da Câmara. Aí o vice-presidente volta. Eu tô bem agora. Impeachment também. Em 11 dias. Caralho. O Carlos Lacerda, que estava junto, mandaram para Cuba. Naquela época, Cuba era do Fulgêncio Batista, não era um país de esquerda. Então, crise, meu. Crise. É isso, crise. É coisa de gente grande. É coisa de verdade, exatamente. A gente não dá pra gente... Veja, é uma crise, óbvio. Mas nós não podemos colocar, tem que botar na escala, entendeu? Não tem a escala Richter. Tem uma balinha, aquele terremoto que quebra tudo. Não é isso.